A grande maioria das agências de marketing tem algo terrível em comum. Elas cresceram através de indicação ou prospecção ativa, sabe que não podem depender disso para sempre, mas estão em um círculo vicioso de estagnação. Olha só, a agência sabe que não pode depender de indicação e prospecção ativa. Ela descobre que precisa de outras fontes de aquisição. Ela começa a rodar funis e investir em tráfego, mas atrai só lead esquisito, faz algumas reuniões que não dão em nada, desiste e para. Em algum momento ela volta para o estágio inicial do círculo e tudo se repete. Mas e aí, qual o segredo para dar o grito de liberdade desse círculo? Como não ficar entre a maioria das agências de marketing do Brasil e talvez até do mundo? A resposta eu já vou te dar no início desse vídeo, mas só ficando aqui até o final você vai entender como fazer isso. Ao contrário do que muita gente acredita e alguns pregam por aí, o segredo não está em um criativo mágico ou em um público milagroso no gerenciador de anúncios. O segredo tá na copy. Muitas agências fazem copies campeãs para os seus próprios clientes, mas quando vão fazer para si próprias, produzem copies dignas de rebaixamento para a terceira divisão. O que mais tem por aí são copies entediantes e que parece que foram pensadas por crianças que começaram a escrever ontem e não por profissionais com anos de experiência no mercado. Mas isso vai acabar agora com esse vídeo que vai te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer copies impossíveis de serem ignoradas pelo cliente ideal da sua agência e você finalmente conseguir gerar um fluxo previsível de novos clientes sem depender de indicação ou prospecção ativa. Senhoras e senhores, está começando o documentário Copy para agências de marketing, o fim do ciclo vicioso. E antes de começar, já se inscreve no nosso canal e ative as notificações, senão a sua agência não vai conseguir se destacar dos concorrentes. E falando em concorrência, eu já te adianto que o que eu vou passar aqui hoje vai fazer você se destacar mesmo em mercados concorridos. E muita gente acha que quando a gente fala de copy, a gente está falando de gatilhos mentais. Mas para sua agência ter uma copy sexy impossível de ser ignorada é muito mais do que isso. E geralmente a agência que começa a plugar funis de vendas e investir em tráfego pago para si própria, mas reclama que está atraindo só lead esquisito, comete esses 4 erros. Copy entediante, copy mais do mesmo, comunicação voltada para outros donos de agências e gestores de tráfego em copy de topo de funil. Quantas vezes você já entrou no Instagram de outras agências e achou que era tudo a mesma coisa? A importância do tráfego pago para sua empresa. Por que trabalhar as personas da sua marca? Os resultados da minha agência no mês. Numa boa, se você tem uma empresa que fatura bem, você prestaria atenção em conteúdos e criativos assim? Talvez você tenha ficado até com um pouco de sono agora, mas você precisa acordar. Tanto para esse vídeo quanto para a realidade que eu vou te passar agora. O seu mercado não está saturado. O seu nicho muito menos. Mesmo que você tenha uma agência em um nicho concorrido, como marketing médico e e-commerce, 95% das agências fazem um trabalho xoxo. Então, para sua agência se destacar mesmo em mercados concorridos como esses que eu falei agora, você precisa prestar atenção em tudo que eu vou te passar aqui. E uma coisa eu te garanto, se você fizer essa parte estratégica e de planejamento de copy muito bem feita para sua agência e tiver um tráfego mais ou menos para ruim, vai vender. Mas se for o inverso, com o melhor tráfego do mundo, com uma copy meia boca e sem planejamento, não. Então senta a bunda na cadeira e siga os 10 passos cruciais para sua agência ter uma copy sexy para atrair leads qualificados todos os dias. Mas antes, se você quer que a gente te ajude individualmente com isso e ainda crie um plano de ação para sua agência ter uma retenção absurda de clientes e um fluxo previsível de novos clientes, tem um link aqui embaixo, clica nele, responda um rápido formulário e aplique para uma vaga. Muito bem, e o primeiro passo que você precisa ter para ter uma agência com uma copy sexy é controle máximo do ICP da sua agência. Se você me acompanha aqui, sabe que eu falo principalmente de processos infalíveis e organização extrema para agências. E existem processos infalíveis de organização também para ter o controle máximo do ICP da sua agência. Você precisa ter total domínio sobre o seu cliente ideal, porque você não vai conseguir captar a atenção dele se você nem souber quem ele é e tudo sobre o seu ICP. Olha só, nossos mentorados têm acesso a esse dashboard aqui que organiza tudo da agência em um único lugar. E essa parte de público você também pode fazer por aí. Primeiro você vai pensar no seu ICP. Quem é o cliente que você trabalharia até de graça? Qual o segmento? Qual o nicho? Quais os nichos secundários? O tamanho da empresa? Faturamento e quem é o decisor? Depois você vai criar os critérios básicos de MQLs e de SQLs, para quando você começar a rodar o tráfego e fazer esses funis, você ter um controle como esse. Olha só, se você atraiu 586,
quantos foram qualificados, quantos eram MQLs. Você só vai conseguir controlar isso aqui se você definir antes quais são os critérios básicos de MQLs. Então, primeiro de tudo, o controle máximo do ICP da sua agência, e o segundo é a definição do nicho que você vai atacar. Eu fiz um documentário com tudo que você precisa saber sobre agências nichadas e tá passando aqui na sua tela. Já clica nele e deixa em outra aba, e assim que acabar esse vídeo você vai lá assistir. Porque sim, vai ser muito mais fácil alguém prestar atenção no seu conteúdo ou no seu criativo se tiver um nicho bem definido. Se você ainda não estiver seguro para ter uma agência 100% nichada, niche pelo menos os funis. No terceiro passo, eu vou te passar um exercício simples para você fazer hoje na sua agência e já colher os resultados amanhã. É algo que pode te ajudar a transformar 10 clientes em mais de 100, que deveria ser básico para profissionais de marketing digital e é gratuito, que são pesquisas obrigatórias com auxílio de inteligência artificial. Olha só, no primeiro passo eu falei para você ter controle máximo sobre o ICP da sua agência. E o que eu vou te passar aqui agora vai te garantir isso. Toda vez que um cliente entrar na sua agência, uma das tarefas de onboarding será que ele tem que preencher uma pesquisa. Veja bem, ele tem que responder, é obrigatório. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre processos infalíveis de onboarding, o link está passando aqui agora. Olha só, você vai enviar uma pesquisa como essa aqui, com dados que ele precisa preencher para você emitir o contrato para ele. Só que o segredo não está nessa primeira parte aqui, está nessa última, com perguntas bem importantes para você entender quais são as dores, desejos, necessidades, frases impactantes, medos e objeções. E aí, todo mês ou toda semana, você vai analisar essa pesquisa aqui para identificar ganchos para você usar na copy da sua agência e atrair mais clientes como esses aqui. Isso será uma rotina na sua agência. E eu também recomendo que, se você nunca fez uma pesquisa como essa, que você faça um trabalho retroativo e se esforce para o maior número possível de clientes preencherem. E olha só, o nome desse passo era pesquisas obrigatórias com auxílio de inteligência artificial. A parte da obrigatoriedade você já entendeu e agora vem o auxílio da inteligência artificial. Quando você faz um formulário como esse aqui, o Google te gera uma planilha simples do Google Sheets. Você vai baixar essa planilha em CSV e vai jogar no ChatGPT. Você vai vir aqui, ó, em Upload e vai jogar uma planilha como essa aqui no formato CSV. E aí você vai pedir para o ChatGPT: tenho uma agência de XPTO, me ajude a interpretar essa pesquisa. Primeiro comece de forma aberta e genérica, como eu mostrei aí, e depois vai direcionando o ChatGPT para te ajudar. Por exemplo, coloque lá: encontre as maiores dores dos meus clientes, encontre os maiores desejos dos meus clientes, encontre as maiores objeções dos meus clientes e assim sucessivamente. Já o quarto passo é organização extrema dos dados analisados. Se a gente descer mais aqui nesse dash que eu já tinha te mostrado antes, você vai ver que tem esse controle de pérolas aqui, ó, com as dores, desejos, necessidades, crenças, medos, comportamentos, frases impactantes, objetivos e aqui embaixo objeções. Gente, isso aqui quando está preenchido gera 1 milhão de criativos e posts inteligentes com base nos dados que os seus clientes te forneceram. Olha só como que é na minha agência aqui, vai aparecer embaçado para vocês aí, mas já dá para ter uma noção do tamanho que é. Isso aqui, gente, é um arsenal gigantesco de material que a gente tem. Inclusive, esse aqui é o da minha agência. E esse aqui é o da nossa mentoria. É o controle imenso que a gente tem para atrair leads qualificados como você para o nosso programa de mentoria. Faça o mesmo por aí, sem preguiça, e antes de criar qualquer conteúdo ou criativo, olhe para esse controle. O quinto passo é a investigação dos concorrentes. Meu amigo, se você é daquelas pessoas que vivem em um mundo de ilusão e acha que não pode se influenciar pelo mercado ou pelos seus concorrentes, você é burro. Tem que olhar para os concorrentes, sim. Faça um controle com seus principais concorrentes, entre nas landing pages deles, na biblioteca de anúncios, nos perfis do Instagram e analise tudo, porque você vai identificar que existe um padrão no mercado que você atua e quase todos falam do mesmo jeito. No e-commerce, por exemplo, que é o nicho da minha agência, quase todas as empresas colocam na bio: gestor de performance, faturei X milhões para os meus clientes, ou investi X milhões para os meus clientes. Todos consumiram da mesma fonte e fazem um trabalho Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai fazer identificar qual é o padrão do seu mercado, tanto de métodos, serviços e forma de se comunicar. E a partir daí você vai criar o seu mecanismo único para se diferenciar mesmo em mercados concorridos. Porque você não vai conseguir se diferenciar fazendo o mesmo que todo mundo. E antes de ir para o sexto passo, já curte esse vídeo. Método único. Gente, criar um método único é crucial para fugir da manada e parar de destacar a cópia através de serviços que são commodities. E para você saber o que precisa ter nesse método, o vídeo que está passando aqui agora vai te ajudar. O sexto passo é gire a faca.
Galera, se vocês entrarem nos anúncios da minha agência ou da minha mentoria, vai ver que todo anúncio tem uma segmentação muito clara com uma dor ou um desejo muito forte. Todo, sem exceção. Aí, com base nos exercícios que você fez, você vai escancarar a dor na cara do cliente, que é o que a gente chama de dar a facada. Depois você vai girar a faca para fazer ele sentir a dor e mostrar que a sua agência, através do seu método e do seu mecanismo único, é a cura da facada que você deu nele. O 8º passo é afie a mira. Tem muita agência que reclama por aí da qualidade dos leads que chegam com os anúncios e os funis, mas quando a gente vai ver, a mira tá totalmente errada nos criativos e nos posts. E o que acontece quando você erra a mira? Você acerta quem não deveria. Ou seja, em vez de você mirar e acertar no seu cliente ideal, você acaba acertando quem não pode pagar pelo seu trabalho. Se você fizer um post assim, como investir R$1.000 no seu e-commerce? Ou então, como fazer os primeiros anúncios na sua loja? Você só vai alcançar o topo do funil e não quem pode pagar 2, 3, 4, 5 mil reais todos os meses para sua agência. Mas se você fizer um conteúdo, como ajudei essa loja do nicho pet a faturar 500 mil reais por mês? Ou então, como ter um salário de 30 mil reais por mês no seu e-commerce? Você mira em quem realmente pode pagar pelo seu trabalho. E um outro erro dentro desse tópico de afiar a mira é usar termos extremamente técnicos que vão atrair apenas outros donos de agências. Eu sei que você quer ser respeitado dentro da sua bolha, mas conteúdos assim não vão te gerar R$1 de receita. O 9º passo é linguagem corajosa. Lembra que eu falei no início do vídeo que um dos maiores erros dos donos de agências é criarem copies mais do mesmo e que dão até sono? Se você quer que o seu cliente ideal preste atenção no seu conteúdo ou no seu criativo, com uma infinidade de outras opções que hoje em dia ele tem acesso e você querendo ou não está concorrendo, você precisa sair da zona de conforto, ser criativo e até um pouco polêmico. Porque quem tenta se afastar sempre de uma briga ou algo polêmico nunca será notado. Por último e não menos importante, testes intensos e avançados. Presta bem atenção aqui. Quando você começar a rodar os seus funis, você vai fazer dezenas de testes de copy. Comece a rodar os anúncios e identifique não apenas quais copies estão atraindo mais quantidade de leads pelo menor preço, mas principalmente quais copies estão atraindo os leads mais qualificados. Você pode fazer a mesma estratégia que eu utilizo aqui. Eu mesmo faço inúmeros anúncios simples através dos próprios stories. E com base na performance dos melhores, aí sim a gente desenvolve imagens com design mais elaborados e vídeos profissionais. Muito bem, hoje você descobriu os 10 passos cruciais para sua agência criar uma copy sexy para atrair leads qualificados todos os dias. Essa parte estratégica é a mais importante de todas, e se você quer que eu faça um segundo vídeo com a parte prática, com exemplos reais de agências, me manda aqui nos comentários. Agora o que você vai fazer é pegar esse conhecimento que eu te passei, fazer o planejamento de copy da sua agência e assistir o documentário definitivo sobre funis de vendas para agências para colocar tudo isso em prática.